Você que nos acompanha sabe que o amazonense tem uma relação fantástica com a luta. MMA, jiu-jitsu, judô, temos atletas de ponta em todas essas modalidades. Agora fica a pergunta, por que isso? Bom, a resposta pode estar na nossa história. Amanhã Manaus completa 346 anos, mas a gente começa a comemorar hoje, com a série de reportagens especiais Manaus, Terra de Lutadores. Quando a luta e a história se encontram, é fácil entender por que Manaus é uma terra de lutadores. Da filosofia oriental ao aprendizado insistente, focado, determinado. O tempo, aos poucos, consome a história impressa, mas ainda não apagou registros do encontro de duas artes. O anúncio tem mais de 100 anos. No Teatro Amazonas, um espetáculo de luta. A gente está acompanhando o ensaio dos músicos aqui no Teatro Amazonas. O curioso é imaginar que há mais de um século, ao invés de músicos no palco, estavam lutadores. Isso mesmo, lutadores. O palco do Teatro Amazonas já foi um ringue. Isso em 1908. A história realmente prega peças, porque a luta aqui no estado também tem um pezinho aqui no Teatro Amazonas. Foi no dia 3 de dezembro de 1908, a companhia empresariada pelo português Gil Vicente, que organizou um sarau dramático e esportivo, protagonizou e trouxe dois lutadores, um de origem síria, que era o Abdul Aziz, e o outro libanês, o Abdul Shamit Tribuzzi. E eles realizaram uma luta de desafios. Digamos que teria sido uma espécie de MMA da época, porque valia socos com mão aberta, né, da cintura para cima, valia chamar golpes de torções, com exceção de torcer os dedos, e também você teria que derrubar o adversário 2 vezes ao solo, encostando as duas espadas no chão. Essa era a regra de finalização da época. Lutaram em cima de um tapete. Mais do que a energia dos lutadores, foi difícil controlar o entusiasmo do público. Começaram a se exaltar e o árbitro tinha que parar a luta no meio do round, o pessoal se acalmar, né? O pessoal querendo invadir e tudo mais. Então foi uma experiência até interessante, porque a própria direção do teatro depois achou que realmente o teatro não seria ideal para a apresentação de lutas. Quanto mais a gente procura, mais coisa antiga aparece. Visita da trupe japonesa chefiada pelo Conde Koma, campeão mundial de jiu-jitsu, com direito a desfile em carro e apresentação no Teatro Politeama. Era coisa chique. Algumas lutas não eram tão admiradas. Na verdade, chegavam a ser discriminadas. O que os jornais antigos descrevem é a marginalização da capoeira. A mensagem do então governador do Amazonas, Constantino Neri, descrevia o problema. E ascendendo essa imigração a centenas de indivíduos efeitos a toda a casta de desatinos, criminosos uns, outros incorrigíveis, perigosos todos, capoeiras, batedores de carteira, passadores de conto de vigário, arrombadores de porta e por aí vai. Quando ele fala capoeiras... porque a capoeira ela foi duramente perseguida, marginalizada, inclusa no Código Penal. E ela sai desse manto, vamos dizer, marginal, essa ideia marginal, praticamente em 1940, com a apresentação de Mestre Bimba lá na Bahia. E hoje ela se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A capoeira ressurgiu como um patrimônio.
E a história das lutas continuou, fortalecendo a prática da arte marcial na Amazônia. Olha, tem muita gente em Manaus que se dedica de corpo e mente às lutas. Isso você vê na reportagem de amanhã.